Plantão Bacurau Sofrido, canal Carlos Afonso TV. A notícia no e crua com responsabilidade pra você. Olha, é denúncia. Estou aqui com a Jéssica, mãe atípica, bastante conhecida na cidade de Rosário. De muitas lutas, principalmente com a sua criança. E, logicamente, na associação, a FAPAD, na qual ela lutou muito também em prol de várias famílias aqui na cidade de Rosário. Hoje, ela nos procurou para mais uma denúncia, desta vez com relação ao CRAS, um atendimento. E ela vai explicar melhor a respeito dessa denúncia. Jéssica, me diz o que de fato aconteceu. Você me relatava um atendimento, gritos e batida na mesa. O que aconteceu? Boa tarde, Carlos Afonso. Desde o início, eu venho procurando atendimento não só para minha filha, né? A gente tem problema assim na nossa vida pessoal. Eu já passei por muitas situações na minha vida pessoal, mas eu sempre torno a dizer isso, eu sempre falo. A minha vida pessoal não tem nada a ver com um profissional, né? Então, desde quando eu recebi o diagnóstico da minha filha, eu sempre venho lutando para ir desde melhoria, não só para minha filha, mas para todas essas famílias. Tem né? quantos anos? Minha filha tem 6 anos, né? Tá 3 anos diagnosticada com autismo. Então, a minha luta não é fácil. Né? Eu vejo as minhas necessidades, eu vejo as lutas das famílias e hoje eu passei por uma situação e eu descobri ontem, recentemente, né? E a minha filha estava sendo privada de ter atendimento pelo CRAS. Quais são esses atendimentos? As famílias têm direito de participar do Criança Feliz, né? As crianças têm direito de participar dos programas e tem pelo CRAS, né, da assistência social. Então, eu busquei várias vezes atendimento para minha filha pelo CRAS e não tive acesso, né? A ordenadora do CRAS, ela, Arliane, eu falo o nome dela, né? Ela simplesmente me dizia para mim, eu não tinha direito de participar, nem eu nem minha filha. Tudo bem. A primeira moldagem, eu falo, é em termo quando teve o readastramento das cestas, né? Falaram para mim, eu não poderia mais fazer o readastramento, eu tinha perdido o prazo. Eu fui lá e foi justamente essa mesma pessoa, né? Fui lá e disse, olha, eu tenho o direito de receber a cesta, né? Eu me enquadro para me poder receber, então você tem que fazer minha inscrição. Dei meia volta, ficou por isso mesmo. Quando foi no outro dia, retornei e fui fazer, né? Entrei em contato para me poder fazer minha cesta e me atenderam. Ótimo, entendeu? Então, desde aí, eu venho recebendo dessa pessoa, entendeu? Privatizações. Quais são elas? Em não me atender como mereço. Não só a mim, uma maioria das famílias e vão procurar a assistência pelo CRAS e recebe a má informação, né? Não é só, gente, eu falo muito, não é só as minhas necessidades, é as das famílias. Não adianta uma gestão botar uma pessoa para fazer uma reportagem para dizer que tá bom. E se tá bom, ótimo, mas não tá bom para todo mundo. Então, eu sou uma pessoa hoje, eu estou vendo, né, a privatização dos atendimentos, estou vendo a falta de respeito que está acontecendo entre eu, né, e as pessoas aonde eu busco os atendimentos, não só para minha filha, mas eu dou acesso também às famílias e não tem. Então, eu estou buscando por isso todos os dias. Quando foi ontem, eu fui fazer um cadastramento lá no SEMAS, para botar o meu cadastro único, para dizer, eu já estou recebendo e já estou recebendo o benefício do BPC, né? Botei lá, não, me informaram, eu fui. Aí tá bom, quando eu chego lá, fui informada e minha filha tinha direito de estar no cadastro, né, lá do CRAS, para fazer acompanhamento pelo CRAS, né? E tem lá os programas. Eu disse, não existe. Porque eu fui informada várias vezes lá no CRAS, ele estava me barrando, simplesmente minha filha não tinha direito. Tudo bem. Aí a pessoa lá do SEMAS entrou em contato, uma pessoa lá do CRAS, para dizer, era para fazer a minha ficha, para botar a minha filha. Eu fui ótima, fui atendida. Inclusive, essa pessoa falou comigo ontem, essa Arliane, a coordenadora de lá, né? Ela simplesmente falou comigo, me atendeu até um ventilador, ela botou para mim. Atendeu bem? Me atendeu bem. Na falsidade, eu digo LOL. Quando eu não auditio e pronto, acabou. Não tem A e nem B para dizer isso, eu vou te agradar, não. Então, é assim. Fui atendida, ou eu retornar hoje para poder levar, né, uma foto que está precisando. E desde aí eu fiz isso. Quando foi hoje, pela manhã, eu estava lá fazendo um atendimento normal, né? A carteirinha também da interestadual e as famílias têm direito de fazer para os seus filhos. E o Jadson Rocha, ele entra, né? Ele entra lá e diz, eu quero falar com você mesmo. Secretário de Assistência Social, né? Jadson Rocha. Né? Eu quero falar com você mesmo. Sabendo essa pessoa e todas as vezes na gestão de Albert Filho, e eu não tive acesso, né? Porque a gente precisa falar,
Eu ia lá e pedia mediação para ele, pedia informação para ele. Quando tinha reclamações, ele era a primeira pessoa a dizer para mim, eu tinha que procurar meus direitos lá na promotoria, né? Então, eu vi, ele estava me usando para atingir gestão, entendeu? Eu não sabia dos conhecimentos que eu tenho hoje. Entendeu? Eu não sabia. E ele sabe desses conhecimentos, ele sabia não me informou. Isso na época da campanha? Isso na época da campanha. Tu votou para Jonas? Votei para Jonas, tenho como provar, eu votei, todo mundo sabe, eu levantava bandeira para Jonas, defendia mesmo, porque eu não sabia dos meus direitos em termos da gestão de Alver Filho. Né? Então, eu tinha os meus motivos de não apoiar a gestão de Alver Filho. E eu falei, normal, todo mundo tem suas opções. Então, desde aí, tudo bem. E o Jadson Rocha, eu já vinha chamando a atenção dele várias vezes. Em vez de eu mandar para uma pessoa que está trabalhando lá, eu dizia, Jadson, olha, está acontecendo isso, entendeu? Conversa com essas pessoas, a gente está chegando lá, não está tendo atendimento, né? E se estamos tendo atendimento, estão dando resposta errada para gente. E não é assim. Eu procurei para ele, Carlos Afonso, da carteira interestadual e a criança tem direito de ter. Ele é uma pessoa que trabalha na assistência social, isso, secretário, e ele não sabia onde era. Tenho como provar, Jéssica? Tenho. Entendeu? Eu não mandei só pra ele. Aí foi a Ana, lá do SEMAS, e disse, Jéssica, vai diretamente lá no RAIS e fala com essa pessoa. Fui lá, era lá. Mandei mensagem para a coordenadora, ela disse para mim e não era lá, entendeu? E fazia no RAIS esses atendimentos. Então, eles estão dando a gente fazer, a gente perder viagem, perder tempo, achando que nós não tem nada para fazer. Eu fiz uma comparação hoje com essa Arliane, ela é uma mãe atípica, né? Ela é mãe de uma criança não verbal. Aí eu disse para ela, Arliane, entendeu? A tua filha faz algum atendimento pelo município? Não, ela não faz. Então, ela não tem como saber, Carlos Afonso, das nossas necessidades. Entendeu? E se ela sabe, ela está trabalhando hoje pelo município, mas a filha dela não faz nenhum atendimento pelo município. Então, quem sabe somos nós. Então, não adianta uma pessoa chegar para mim, para me chamar de barraeira, para me chamar de problemática, para dizer e eu estou arrumando problema em tudo, porque eu não estou. Onde eu vou, entendeu? Se eu estiver certa, eu vou longe, mas se eu estiver errada, as pessoas buscam seus direitos e eu respondo por eles, né? Então, é uma situação tão complicada e se a gente reclamar, nós somos mal atendidos. Eles não atendem a gente do merecimento e a gente merece. E eu não voltei em Jonas para mim passar por isso. Eu não apoiei a gestão de Jonas, Carlos Afonso, para mim tá passando por isso, né? Aí o Jadson Rocha me mandou a mensagem, Jéssica, deu, mas tu é a única mãe que está procurando problema. Não, eu não sou a única mãe que estou procurando problema. Porque assim como eles têm o acesso dele com famílias, eu também tenho. Entendeu? Então, eu tento resolver as minhas situações e as situações dessas famílias quando me procura para que a gente possa ali tentar resolver da melhor forma. Aí tu tá no atendimento lá, quando ele chegou... Eu estava no atendimento, ele chegou, né? Eu quero falar com você. Olha, quando você quiser falar comigo, vai lá no SEMAS, né? Eu disse, Jadson, eu sempre falo contigo, muitas das vezes você não está, você está ocupado. Eu já fui lá no RAIS várias vezes, ele não está por lá, entendeu? Muitas das vezes a ordenadora também não está, tá só a recepcionista e não sabe dar uma informação pra gente, né? Então a gente vai dar a viagem, fica por isso mesmo. Então, quando eu chamar a atenção, ele tá errado, entendeu? Assim como eu também mereço ser chamado a atenção. Aí ele bateu na mesa lá, né, o Jadson Rocha, e disse, e lá no RAIS, e mandava, era ele. E eu me surpreendi tanto com essa pessoa, porque era uma pessoa em todas as situações erradas. Antes, eu procurava, ele estava comigo. Ele me orientava a ir buscar, sim, Jadson Rocha. Ele me orientava a ir buscar e estava certo, né? E hoje as coisas estão erradas, eu passo as informações para ele e hoje ele está me vendo como inimigo de gestão, como inimigo dele, sabendo que eu estou lá buscando melhoria para todo mundo, né? Então, ele bateu na mesa, Carlos Afonso, ele disse, e manda e sou eu, entendeu? Tu não vai fazer barraco de jeito nenhum, sabendo, e várias vezes eu não trato as pessoas mal, a gente é destratado por eles, entendeu? As famílias são destratadas. Aí a Arliane é parente dele, entendeu? Essa Tayana, e teve uma situação minha e dela lá do APS, é a coordenadora lá do APS, também é parente dele, e eu fiquei me baseando em gestão. Esse Jonas Marques, ele sempre falava, ele não ia botar parente nenhum para trabalhar. E o que está acontecendo hoje? Deu desses atendimentos dessa forma. E outra coisa, a fonoaudióloga, né? Minha filha estava na fila de espera. Todas as vezes eu entrava em contato e nada para saber do retorno, para saber se ia ter atendimento em geral. Tudo bem. Então,
Hoje já entraram em contato comigo para dizer que minha filha já vai ter atendimento no sábado. Foi só para mim. Mas se eu botar para você, Afonso, acesso a outras mães, ainda não entraram. Entraram em contato comigo para dizer que eu já ia ter atendimento. Por quê? Porque todas as vezes, quando eu bato de frente, sempre tem um para me achar, eu vou permanecer em silêncio, né? Então, eu não vou permanecer em silêncio. As coisas estão acontecendo todo dia, a gente está vendo, entendeu? Deus o livre, aconteça uma coisa comigo, eu vou deixar todo mundo sabendo. É isso que acontece. Eu não tenho dinheiro, mas quem tem pode fazer, né? E eu vejo a minha família, entendeu, preocupada, entendeu, pela minha segurança, né? Aí tudo eu tenho em termos de prova, eu tô botando, né? Passando para outras pessoas, tô passando por um pendrive. A gente precisa se resguardar do pior, né? A gente precisa disso, entendeu? Então, se eu tô vendo e ali eu tô tendo falta de acesso, né? Eu vou me proteger, entendeu? Então, Jacques, eu vou dizer bem para você. Você vai postar, eu sei que você vai fazer nas suas redes sociais, vai botar no blog da prefeitura e tá tudo bem, mas para mim não tá. E a tua falta de respeito comigo, entendeu? Foi das piores hoje. E eu vejo muito funcionário trabalhando hoje dizer para mim, não só para mim, mas para outras pessoas, e não pode dizer nada porque está trabalhando. E eu sei, essas pessoas precisam dos seus empregos. Entendeu? Eu sei. E outra coisa, eu não estou com inveja de nenhum funcionário e trabalhar hoje na gestão de Jonas. Entendeu? Porque Deus sabe, porque eu sei das minhas necessidades, das minhas lutas. Eu não ia aceitar os erros que está acontecendo hoje, já aconteceu antes, né? E tudo de antes está se repetindo na gestão de Jonas, entendeu? Então, a gente precisa buscar a promotoria para poder buscar um acesso, para ter direito a uma medicação, para ter direito a um atendimento, entendeu? Então, eu não vou deixar de lutar não só pela minha filha, mas pelas famílias. Se uma família entrar em contato comigo, Jéssica, eu estou precisando de ajuda, Afonso, eu vou ajudar. Eu já precisei tanto de ajuda, e se tu me conhecesse antes, entendeu? Hoje eu estou bem. A minha vida hoje eu tô bem, mas eu não vou aceitar nenhuma pessoa me desrespeitar mais e não comparar a minha vida pessoal com a vida profissional. Eu tô indo lá buscar atendimento para minha filha. Batida de mesa e como eu tava sendo privada, eu fiquei revoltada, até disse para ele, aí ontem mesmo ele me mandou uma mensagem, não, eu já falei com ela vai resolver contigo. Deu? Então, quando ele entrou em contato com ela, eu já estava falando há muito tempo. Hoje tu tá me procurando para falar dessa entrevista. E aí, ao saber disso, eles começaram a agilizar as coisas também. Começaram, entendeu? A fono da minha filha ainda não estava, né? Já entraram em contato para dizer que vai começar sábado, né? Então, eles sempre tentam manter a gente em silêncio. E eu falo muito, se as famílias, entendeu, fosse tudo unida, a gente não passava por essas situações. E eu não tenho controle de tudo na minha vida, entendeu? Eu não tenho. Mas se nós, Afonso, mães atípicas, fosse todo mundo unida, a gente não passava pelo que a gente passa hoje. Porque é muito ruim uma pessoa que está ali tendo benefício para o seu filho e não é pelo município, entendeu? Privar uma pessoa que está indo buscar atendimento, né? E eu sei que as coisas não é desse jeito. E o pior, quando eles vão nas redes sociais dizer que tá tudo bem, entendeu? A última entrevista eu dei para você, entendeu? Quando foi no dia 8 de maio, eu tenho no meu acesso de contato, botaram lá, entendeu? E a profissional tinha saído, entendeu? Essa semana saiu outra. Sim, essa semana saiu outra, aí nós já estava esperando, entendeu? Uma fono para poder atender as demandas, que tinha só uma, né? E eles vão lá, eles postam, tá tudo bem. Fizeram uma comparação comigo, né? Uma vereadora fez uma comparação comigo, eu tinha feito uma mensagem, o áudio, né? Da gestão de Albert Filho com a de Jonas. Mas eu quero dizer para essa pessoa as mesmas situações que estão acontecendo hoje e acontecia antes, está acontecendo na gestão de Jonas. Então, eu não vou permanecer em silêncio por ato de fulano e nem de Beltrano, sabe por quê? Eu posso ter todo defeito, já fui em justiça, já abri minha vida pessoal, mas eu não roubei, eu não matei, eu não uso droga, entendeu? E tudo eu busco é para melhoria para minha filha. E outra coisa eu digo, o BPC, gente, ele é um direito, ele não é uma esmola, entendeu? Não é o fato de eu receber um BPC, eu não vou dar dignidade para minha filha, entendeu? Então eu quero respeito, e respeito nós, famílias atípicas, a gente não tem dentro do município. Então é isso, gente. Olha, a situação realmente é bastante complicada. A situação é essa que vocês estão acompanhando. Mais uma denúncia da Jéssica, mãe atípica aqui da cidade de Rosário. Reclamação do atendimento do CRAS, assistência social, e, logicamente, o direito da sua filha. Lógico que aqui também te abre espaço, direito de resposta para o secretário, os citados aqui, aliás, nesta matéria. Mas é mais uma
que a gente traz para vocês aqui na Lente da Exclusividade com Responsabilidade. Mais uma denúncia com relação a esse atendimento a essas mães atípicas aqui na cidade de Rosário. Dessa vez, como a Jéssica disse, com batida de mesa e tudo mais. Ou seja, realmente está sofrendo muito. Eu procurei para ele, Carlos Afonso, em termos das câmeras, né? Falaram, toda segunda-feira eu assisto a sessão, né? Não posso ir, pode a minha filha, mas eu assisto. E falaram lá para poder botar câmera de monitoramento no hospital. Então, se for botar no hospital, e possa botar em todos os departamentos do município. Porque não adianta a gente estar ali tendo cuidado e no outro não tá tendo, né? Porque hoje eu procurei Jackson Rocha, a das câmeras, né? Eu passei por mentirosa, né? Por mentirosa lá. Ele disse, eu não quero saber, os meus funcionários sabem. Então, diz, não, ele não sabe. E Jadson não pode afirmar uma coisa e nem lá dentro, muitas das vezes, ele não tá. Vai buscar lá uma informação. Funcionário do povo, sim, né? funcionário do povo. Muitas das vezes ele não tá. Então, é muito ruim quando ele vai para as redes sociais, fazer vídeo, fazer tudo, para dizer que tá tudo bem sabendo e não está. Então, se for botar, prefeito, lá no hospital, e o senhor bote, entendeu? Em todos os departamentos do município, né, público, para a gente ver o certo e o errado. Para não ficar na divisão de A nem de B, quem passou por mentiroso. Porque eu afirmo, e eu não estou mentindo, e eu digo, eu fui lá várias vezes, não só eu, como várias famílias pedir atendimento e a gente não teve. Tá certo. Jéssica, mãe atípica, eleitora do Jonas Magno. Eleitora, todo mundo sabe que ela é declarada eleitora de Jonas. Votou para ele e pensou e acreditou que seria uma gestão para todos, né? E o que ela está... Teve a situação da cesta verde. Eu também faço parte da cesta e hoje mudou, né? Antes era a cesta verde, hoje mudou para azul. Eu faço parte da cesta. E tem as pessoas que estão ali recebendo, né, os alimentos para poder distribuir para as famílias, separar. E eu recebi na minha cesta um milho, né? Esse milho tava lá com mordidas de bicho, entendeu? Eu não mandei para a pessoa e divide lá. Eu mandei diretamente para ele e para a ordenadora do RAS. É justamente essa Aliane. Ela não me respondeu, mas ele me respondeu. E ele disse para mim, e eu tava botando defeito em tudo. Não é botar defeito, mas não é o fato da gente receber uma cesta e a gente tem que receber de qualquer jeito. E essa questão, e vocês estão recebendo muitas denúncias, né, em termos das cestas, é verdade. Entendeu? Porque a cesta antes eu recebia de 15 dias, hoje não tá tendo, entendeu? Por exemplo, hoje era um dia de eu receber a cesta, mas eu não recebi. Eu fui informada, eu só vou receber passando essa semana e vai entrar na outra. Porque a gente não sabe, né? Então, é uma desinformação e quando a gente vai buscar a informação, a gente não tem, ainda somos tratados mal por eles. Disse e repito, eleitora do Jonas, a revolta está estampada, atendimento para ela também é desse jeito. Aqui com a palavra o secretário de Assistência Social também, com a Carla que também foi citada nesta reportagem. Carlos Afonso, na Lente da Verdade com Responsabilidade, do Plantão Bacurau Sofrido.